Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. A nossa conversa hoje é com uma escritora de livros infantis, mas, sobretudo, uma pessoa que fala de espiritualidade e esperança. Vamos conversar com Elizabeth Stigall. Ela vai nos contar como é que a religião dela está colaborando para que ela tenha uma vida saudável e tenha muita esperança no amanhã. E antes de começar a nossa conversa, eu te faço aquele convite. Se você ainda não se inscreveu aqui no YouTube, faça sua inscrição, nos acompanhe também pelo Spotify, deixe o seu comentário, deixe o seu like e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. É um prazer recebê-la aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra estar aqui com você, Cris. Estou muito feliz de dividir um pouquinho da minha experiência com você. Então, fica à vontade. Olha, a Elizabeth está aqui hoje, ela não é nenhuma líder religiosa e não estudou nada sobre teologia, mas ela é espírita de religião, ela descobriu um câncer em 2005, e aí ela decidiu começar a se aventurar, e está se saindo muito bem, na literatura infantil. E nessas histórias, ela coloca um pouco da religiosidade sem falar da religião, né? Então, a gente vai agora saber da vida dela. Ela mora em Nova York, trabalha numa grande corporação de telecomunicações, é paulistana, mas está lá há algum tempo, é mãe, tem 2 filhos. Então, ela vai explicar para a gente como que o espiritismo, que é a religião dela, está colaborando com ela para estar com essa cara boa que ela está, sempre sorrindo e sempre em frente. Já escreveu, assim, vários livros. Olha, tem um aqui que é o Curandeiro, Herdeiros da Magia, que também tem uma capa, assim, né, muito, muito bonita. No Reino das Flores, depois no Reino dos Oceanos e no Reino dos Céus, que tem tudo a ver aqui com o canal Angeline, né? Então, ela vai contar um pouco para a gente, e claro, depois aqui no texto do YouTube, no texto do Spotify, a gente vai deixar aqui as dicas aonde você pode adquirir esses livros. Então, Elizabeth, eu queria que você contasse um pouco para a gente, quando você descobriu que você estava com câncer, o que, assim, espiritualmente, né, o que foi que você passou pela sua cabeça? Bom, isso foi em 2006, eu morava em São Paulo, trabalhava já nessa mesma empresa grande, multinacional, trabalhava na área de finanças, e os meus filhos, eles tinham 10 e 12 anos, eles eram bem pequenos. Então, eu descobri, e o meu câncer, ele já foi, quando fez a biópsia, ele era bastante agressivo. Então, lógico, eu tive aquela reação que todo ser humano tem, de medo, chorei, não vou ver meus filhos, tal. E lógico, a espiritualidade ajuda muito, porque eu tinha muita fé. E eu falava assim, mas eu não me sinto com nada, eu não sinto com câncer, eu não sinto. Então, eu fiz todos os tratamentos possíveis, tudo que os médicos recomendaram, eu fiz a cirurgia direitinho e fiz o tratamento, mas eu orava muito e pedia, sabe, como mãe, eu pedia assim, eu nem estou pedindo por mim, estou pedindo pelos meus filhos, eu quero ver meus filhos grandes. E foi passando, eu fui falando com os médicos, e daí muita coisa boa acontece, porque daí você conhece pessoas que já tiveram a doença, eu tomava os passes, eu tomava água fluida, então eu tinha fé, e eu me visualizava
bem porque eu estava trabalhando, eu não contei para quase ninguém do escritório que eu fiz a cirurgia, então quis mais ou menos preservar, né? Mesmo porque eu precisava do meu emprego, então eu fiquei com medo, puxa, será que ela vai voltar? Então, então posso te falar que as primeiras semanas foram difíceis, e graças a Deus eu tive pessoas assim bastante equilibradas que foram conversando comigo, e eu aceitei. Eu nunca tive revolta, eu nunca perguntei para Deus, por que comigo? Não, porque eu falava assim, puxa, eu tenho um tratamento bom, tenho um bom plano de saúde. Isso daí também foi ajudando, né? Faz toda a diferença, né? E também o fato de eu estar trabalhando bastante e chegar em casa, ter que ficar cuidar dos meus filhos, durante o fim de semana ter que fazer bastante coisa, a gente põe outras coisas na cabeça, sabe? Então não fica pensando, não, eu esqueci um pouco. Tinha dias que eu falei assim, puxa, esqueci que eu estou em tratamento. Não dava tempo, né? Não dá tempo, E daí, posso continuar? Claro, por favor. Então, eu fiz a cirurgia em 2006, e olha que coisa engraçada, sabe? Eu sempre quis morar fora, e eu sempre pedia nas minhas orações isso. E quando eu fiz a cirurgia em setembro de 2006, em dezembro, meu chefe, que era aqui de Nova York, me chamou. Ele sabia que eu tinha feito a cirurgia, só ele, e ele falou assim, olha, eu estou querendo ir para um outro lugar, para uma outra divisão, e eu queria chamar você para ficar no meu lugar. Eu entendi, que ótimo. Eu falei assim, não, você tem que mudar para Nova York. Você falou, oba! Meu Deus do céu. Daí, lógico, eu falei, não vou sem meus filhos. Então, meu ex-marido foi muito legal, ele deu apoio para as crianças mudarem, e eu fiz um contrato de 3 anos para vir para cá. E aí eu mudei meu tratamento para cá e fazia os exames de rotina, tudo direitinho, nunca deixei, apesar de ser espírita, de tomar os passos, aguinha fluida, os livros, nunca deixei de seguir. De seguir a ciência, a medicina. Sempre seguir o protocolo médico direitinho. Então, meus filhos se adaptaram super bem. Depois de 3 anos, a minha empresa queria me efetivar, então eu ganhei green card, e agora nós somos todos americanos, porque já temos o passaporte direitinho, já faz bastante tempo. Mas em 2015, olha que coisa interessante, eu comecei a sentir um pouquinho de enjoo, e eu levantava à noite com muita náusea, e sempre dava uma desculpa, falei assim, será que eu comi aquele tomate não estava bom, ou não sei o quê, mas eu como coisinha leve. E aí o meu médico falou assim, não, acho que você tem que fazer um MRI, como que fala? Ressonância, né? E você tem que fazer uma ressonância para ver se está tudo certo. E foi nessa ressonância, em 2015, que eu descobri que eu estava com metástase, que é estágio 4, e aquele câncer que ele primariamente estava no seio, ele foi para os ossos, para o pulmão e para o meu fígado. Então, eu já tinha, e onde estava mais comprometido era a minha coluna vertebral. Então, aí eu tive muita sorte, até agradeço uma cunhada minha, que ela me deu muito apoio, e eu fui logo aceita no Sloan Kettering, com um médico maravilhoso, que é meu médico até hoje, não vou falar o nome dele, porque... E aí eu comecei o tratamento. E, lógico, quando você tem metástase, e aí já é outra história, todos os tratamentos, eles são paliativos, você não tem cura. O câncer primário, você tem a cura, como eu fiquei 9 anos sem nada, mas a metástase é uma coisa já
Ele espalha pelo corpo, né? Não tem jeito. Espalha para o corpo. Geralmente, para os ossos e para a cabeça. E aí, foi uma fase muito difícil. Eu tinha um filho na faculdade, outro no high school, não tenho parentes nenhum aqui. Eu sou a única família dos meus filhos. São eu e os meus 2 filhos. São vocês 3. São nós 3. E aí, de novo, aquela dor, sabe? E a dor de mãe, é a dor, fala assim, nossa, eles são tão pequenos. Eu lembrava muito da mamãe, que a mamãe faleceu quando era recém-casada, e eu sofri muito, sabe, a perda da mamãe. E eu pensei, eu tenho tanta coisa para ensinar, tanta coisa. E a primeira coisa que eu fiz como economista, né, quando eu soube, eu quis arrumar toda a minha vida, assim, financeira. Eu já era muito, assim, certinha. Mas sabe quando você vai na Saks e você abre um cartão, depois você vai na polícia e tem outro cartão? Eu falei, chega, não quero mais nada disso. Comecei a limpar as coisinhas e tal, e explicando para os meus filhos, né, olha, estou em tratamento, não sei como que vai dar. Mas a Angelina tinha uma fé que, assim, quando eu orava, sabe, quando eu pedia para Deus, eu sentia aquele anjo da guarda me acolhendo de uma forma tão maravilhosa, que nunca tive medo de morrer. E aí você frequentava algum centro espírita? Sim. Você frequenta aí? Eu frequento um centro aqui que fica no Queens, que é mais ou menos perto da minha casa. Agora está tudo fechado, mas eu frequentava e falei para poucas pessoas e também não contei para ninguém. O escritório era mais reservado. E aqui nos Estados Unidos, você não precisa, você tem uma certa proteção, chama o medical records seu, ele é muito privado. Então, ninguém pode perguntar nada da saúde, da sua saúde, nem nada. E o meu médico falou assim, olha, você está tão bem, você está disposta, e ele é um querido, ele fala assim, você está bonita, vai, trabalha, e sai, passeia, mas, doutor, será que eu tenho que parar de comer carne? Come carne, você gosta, faz aquilo que você gosta, sempre tem exagero. E falou uma coisa, só para eu não abusar do açúcar, para manter o meu corpo, eu sou magra, né, para não abusar da alimentação e tal, mas eu fui fazendo o tratamento e conversando bastante com meus filhos, né, e falando para eles da vida, e uma coisa boa, que nós sempre tivemos um convívio muito gostoso, eu e meus filhos, a gente se respeita muito, talvez porque quando eu morava no Brasil, cada um tinha o seu quarto, ficava tudo enquartado, sabe? Com o seu videogame e tal, eu no meu, outro na sala. E aqui eu vim morar num apartamento pequeno, a gente estava sempre juntos. Isso deu uma intimidade, não sei como a palavra a falar, mas assim... Uniu mais vocês. Muito unidos. Então, nós conversávamos e coisas assim, mãe, você quer ser enterrada aqui ou nos Estados Unidos? Aqui ou no Brasil? E aí vocês começaram a conversar sobre a morte, é isso? Eu falava, isso daí que é engraçado. Eu falei assim, não quero confusão. Olha, se fica aqui, vocês sabem muito bem que meu corpo vai, eu não vou estar lá, então... E a gente foi conversando de uma forma leve e séria, ao mesmo tempo, com bastante consciência. E eu passei por momentos difíceis durante o tratamento, sabe? Às vezes, mudo os remédios, então as coisas não dão tão certas, e depois tem que mudar para uma quimioterapia mais forte. Mas, basicamente,
E os seus filhos são espíritas também? Não. Os meus filhos acreditam em Deus, eles respeitam bastante quando eu falo de reencarnação, quando eu falo que eu senti alguma coisa, eles respeitam muito. E eu também respeito muito o fato deles terem o tempo deles, porque, sabe, quando eu era jovem, eu tinha meus 18, 20, 22 anos, namoradinho, todo mundo ia para a igreja, tá? Eu ia lá no centro espírita, eu não queria falar para ninguém. E eu me afastei um pouco. Depois, quando eu já estava casada, eu tinha uns 28, 29, me deu aquela vontade de voltar. E os meus pais, eles tiveram bastante respeito pelo tempo nosso, sabe? A gente tem um tempo. Então, muitas vezes, quando eu falo de espiritualidade para as pessoas não conseguem entender, eu respeito isso. Porque também já fui assim um dia. Agora, Elizabeth, quando você descobriu que você tinha câncer, essa relação com a morte, ela é difícil, né? Porque a gente sabe que vai morrer, ok. Mas quando você recebe uma notícia, você daí tem a certeza, né? Não que a gente não tenha, mas daí você diz, nossa, tá chegando. Olha, e eu queria saber, assim, qual foi a sua reação quando você pensou entre você e a espiritualidade, você e o seu anjo da guarda, né? Embora você acredite na reencarnação, mas qual foi a sua reação, assim, de dizer, Deus, e agora, me ajuda? Ou você diz, tá bom, eu tô indo? Não, eu tive medo. É normal, é humano. Claro. Não existe. Eu tive medo. E, principalmente, quando você fala morte, velório, enterro, é uma coisa tétrica, uma coisa que você não quer pensar. Todo mundo vai passar por isso, né? Então, no primeiro momento, você tem medo. Mas, no segundo momento, que você pensa bem, fala assim, puxa, mas todos nós vamos passar por isso, e a única diferença é que talvez eu tenha a graça, olha, eu vou colocar isso daqui meio entre aspas para não ter a graça de saber isso daí e poder hoje, agora, não perder tempo e me tornar uma pessoa melhor. E aquele estudo, tudo que eu aprendi, tudo que os bons espíritos já escreveram, eu poder aproveitar isso e ensinar meus filhos, porque isso também um dia vai acontecer para eles. Então, eu tenho que deixar o bom exemplo, sabe? Então, muitas vezes, assim, quando eu vou no médico, às vezes é engraçado, porque eu fui num profissional muito importante no Brasil, e quando viu, assim, todos os meus exames, ele falou para mim assim, puxa, mas isso é seu, eu olho para você e não vejo isso. E eu não tive dúvida, eu falei assim, sabe, que a alma é que reflete no corpo, não é o corpo que reflete na alma, que aquela vontade de viver, aquela vontade de fazer a vontade do Pai, ela se expande pelo nosso corpo, sabe? E ela nos dá força. E isso não é só no espiritismo. Você já viu uma mãe que tem que salvar o filho, ela nada, ela pula, ela faz uma coisa, quer dizer, quando a gente tem aquela vontade, aquele desejo, aquilo de fazer alguma coisa para alguém, é uma coisa sobre-humana. E aí, quando você foi contar para os seus filhos, você antes rezou, você orou, eu não sei qual é o termo que você usa, mas assim, você fez uma prece a Deus, pedindo força, pedindo o seu anjo da guarda, pedindo os seus mentores, eles estão sempre presentes nas suas atividades, quando você vai tomar uma decisão importante, ou você faz isso diariamente? Como que é essa sua relação? Olha, eu tenho o hábito de orar todos os dias antes de dormir. Todos os dias antes de dormir eu oro, mas a minha oração talvez
não seja tão convencional, porque eu realmente converso com Deus, sabe? Ele é meu pai, eu sou herdeira dele, eu abro meu coração, falo assim, puxa vida, hoje eu podia ter sido melhor, Deus, eu sei que eu podia ter falado uma palavra boa, eu nem sei por que eu fiz aquilo, então eu me arrependo para ele. E quando aconteceu isso, eu pedi muito a Deus, pedi muito meu anjo da guarda que pusesse palavras para mim, porque o meu maior sofrimento não era eu no momento, era falar assim, meus filhos não têm nada, eles têm só eu aqui. E agora eu vou falar isso para eles, imagina, meu mais velho estava no primeiro ano da faculdade, sabe, quando aconteceu isso. E ele, e o meu filho mais velho, às vezes, ele me surpreende de uma forma, eu lembro que eu fui no quarto, o menor estava aqui comigo, falei primeiro com o menor chorou bastante, nós choramos juntos, e falei assim, olha, seja o que Deus quiser, a gente está nesse mundo por um período, eu sei disso desde que eu nasci. E o Pedro, o caçula, ele estava assim, calmo, mas quando eu fui falar com o Mário, eu lembro que eu usei uma expressão, eu nunca vou esquecer isso, eu falei assim, filho, eu vou fazer tudo que eu puder por você e pelo Pedro. Ele falou assim, não, mãe, você vai fazer tudo que você puder por você, porque é a sua vida, é você que tem que querer viver. E eu fiquei, meu Deus, eu nessa situação aprendendo aqui do meu filho, ele falou para mim, mãe, você veio para cá sozinho, você fez tudo sozinho, você comprou apartamento sozinho, você fez tudo, você vai fazer isso sozinho. E você vai fazer porque você pode, eu vou te ajudar, mas, sabe, mas você vai fazer sozinho. A missão é sua, né? E aí foi, não vou falar que foi gostoso, porque não é, aí foi leve, sabe, que a gente vai levando e sempre, eu sempre sou uma pessoa otimista, eu sou tão otimista que às vezes eu fico até com raiva de mim, eu vou confiar tanto. Aí eu ficava vendo só história de sucesso, eu não consigo ver nada que deu certo. Daí eu só falava isso. Eu também, eu tento fazer sempre o lado bom. Alguns amigos me chamam de poliana, mas sempre tem o lado bom. Né? E aí eles foram aceitando, às vezes eu levei o sistema aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Por exemplo, você, quando tem herdeiros, seus filhos, você não precisa fazer nada no Brasil, porque a lei protege. Aqui no Brasil, você tem que ter um testamento. Ele tem que estar registrado direitinho. Certo. Então, eu levei o meu filho, mas isso é super normal, não é porque ninguém está morrendo que está fazendo. Aqui, geralmente, quando os filhos têm 5, 6 anos, os pais já estão fazendo isso. Aí eu levei o meu mais velho no advogado, sem o advogado saber nada, só nomeando, fazendo isso daí. E eu falei para ele, assim, olha, você é meu filho mais velho, você vai cuidar do seu irmão e vice-versa. Então, essas conversas de família são muito produtivas. E como que eu posso falar para você? Foi bom para os meus filhos, eles cresceram, eles não estão mais com picuinha comigo, eles estão vendo... Eles amadureceram, né? Sim, e eu aprendi com eles, porque, sabe, eu não escondi nem um minuto, eu soube disso daí, esperei o Mário voltar da faculdade, talvez uma semana, e contei tudo para eles, e quando eu tenho que fazer radiação, eu falo assim, hoje eu estou indo para o hospital, fazer o quê? Eu estou fazendo outra radiação, 3 vezes, calma, vou embora. Mas eu conto tudo o que está acontecendo, sabe? Sem drama, sem vitimismo, para eles se sentirem bem também. Sim. E aí, Elizabeth, como que surgiu a parte da escritora? Então, aí eu vou
vou voltar um pouquinho. Quando eu morava no Brasil, eu trabalhava, sempre trabalhei bastante, e você sabe, no Brasil, ninguém sai do escritório entre 7 e 8 horas da noite, reuniões, trânsito, você deixa para sair depois das 7h30. Bom, os meus filhos eram pequenos, tinham 2, 3, 4 anos, e quando eu chegava em casa, eu tinha pouco tempo com eles. Pouquíssimo tempo, porque eu chegava em casa, meus filhos tinham jantado, eles estavam de pijaminha, com a pantufa, esperando a hora de dar um beijo e dormir. Então, eu colocava meus filhos para dormir e contava uma historinha para eles, mas eles estavam cansados, né, do Peter Pan, do Robinson Crusoe e tal, e eu percebi que eles queriam coisa de aventura mesmo. Então, comecei a inventar um monte de história, e para ficar mais, assim, chamar mais atenção deles, para o dia seguinte eles quererem mais história, eu dividi em capítulos, fazer que nem a Netflix, Cada dia uma série. E, nossa, eu chegava em casa, eles já falavam, hoje você vai contar aquele capítulo? Ai, vamos, eles queriam ir para a cama, daí eu contava, e a minha história era longa, era 1 hora de história. E aí começou a aumentar a audiência, porque os vizinhos, os priminhos, e todo mundo falou assim, a tia Betinha conta a história da tia Betinha, daí eu comecei a contar. Bom, passou a fase, lógico, menino depois de 13, 14 anos não quer mais escutar nada que a mãe fala, tudo bem. Quando foi a pandemia, que ficamos trancados em casa, o meu sobrinho, Daniel, hoje ele tem 28 anos, ele falou uma coisa assim, a gente estava no telefone conversando uma bobagem, e ele falou assim, sabe, tia, ninguém nunca contou a história para mim como você contava, e eu achei até que só você que sabia contar a história. E eu achei tão bonitinho, eu falei assim, verdade, e contei para os meus filhos. Meus filhos falaram, é verdade, aquela história, nossa, aquela história do Ventura, que eu dava os nomes, né? Aquela lá era demais, não sei o quê. Eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou escrever as histórias, pensei comigo, né? Eu assim, puxa, se eu não estiver mais aqui, eu vou deixar um conto, uma fábula, sabe? Uma história de fadas, acho que vou ter netos, netas, e se eu não tiver... E comecei a escrever, meus filhos são muito críticos. Eu não posso perguntar uma coisa para eles, porque eles vão ser muito sinceros. Daí eu dei para os dois verem, e eles falaram, mãe, tá bom, tá bom. Aí eu não tenho muita confiança em mim, né? Aí eu pedi ajuda para os universitários, que é a Vilma, que é escritora, minha irmã. E a Vilma gostou, mas ela falou assim, olha, eu vou fazer a prova. Eu vou ler para minhas netinhas, porque criança é muito sincera. Aí, então, as meninas gostaram, eu falei assim, então eu vou publicar. Então, assim que nasceu o ano passado. Nossa, mas é rápido, porque, olha, são muitos livros, né? 1, 2, 3, 4, 5 já, é isso? 5. 2, 3, 4, 5. E eles são tão bonitos, né? E você escreve realmente que é... Né? Aqui, só para as pessoas saberem, a Vilma, que a Elizabeth está falando, é a Vilma Stigl de Tomaso, que conversou com a gente sobre Maria Madalena. Né? Aliás, é uma família de estudiosos, né? Porque ela estudou Maria Madalena por 20 anos. Né? E é uma família interreligiosa, né? Porque você é espírita, ela é católica, né? Bem interessante isso. Né? E nós nos damos bem porque existe muito respeito. Por exemplo, Maria Madalena é um tema que eu amo. Então, eu aprendo muito com a minha irmã. Nossa, a Maria Madalena atrai, né? Todo mundo quer saber o que rolou com ela. Impressionante. Muito. Isso. É. Agora, Elizabeth, e daí você começou a escrever e você teve facilidade para editar, e esses livros, eles estão em português aqui no Brasil e também estão em inglês ou não? Sim, o Reino dos Céus, dos Oceanos e o Reino das Flores, né, está em português, mas o Curandeiro, eu traduzi para o inglês, ele está disponível no Amazon em inglês, e o Herdeiros da Magia, ele também será lançado agora em setembro em inglês. Então, estou trabalhando, porque
para os meus netos, né, lerem. Os meus filhos têm mais facilidade para ler em inglês também. Então, Agora, Elizabeth, e quando eu gostaria de saber como que você foi colocando nessas histórias um pouco da espiritualidade sem falar em nada de religião. Como é que você fez essa escolha? Olha, eu vou começar com o livro Curandeiro. Uhum. O Curandeiro é até difícil para explicar. Eu escrevi o livro inteiro, são 84 páginas. Eu escrevi em pouco mais de uma semana. Nossa! Uhum. Sim, e ele conta a história do menino, que ele não tem pai, então ele tem uma série de dificuldades na vida. Mas o mais importante que eu coloco nos meus livros são os valores morais, a fraternidade, a caridade, um olhar para o mundo diferente, aqueles talentos escondidos, sabe? Que ele tinha um talento. Você vai seguindo as orientações do Espiritismo sem falar no Espiritismo, é isso? Sim, eu vou seguindo, olha, e não vou falar só Espiritismo, eu vou seguindo, às vezes, muito Evangelho, muito Jesus, sabe? Quando vou falando das provas e as coisas que acontecem, e coloco de uma forma lúdica, porque para não ficar maçante, para ficar uma história, para ter um suspense, para ter um final. Então, por exemplo, o livro O Curandeiro, o menino fala com o duende. Eu nunca vi duende na vida, eu nunca conversei com duende, mas é um símbolo, é um mito que tem lá, uma mitologia que tem lá, que talvez seria ele conversando com o Deus dele mesmo, sabe? Que ele está um pouco chateado do que aconteceu, e ele mesmo dentro, mostrando um caminho, mostrando uma outra forma, mostrando que muitas vezes as dores, as provas que a gente passa, nos deixam fortes, sabe? Nos preparam para uma outra fase da vida. Então, essas coisas eu coloco de uma forma suave. Uhum. E quando você escreve, Elizabeth, você acha que tem mentores espirituais te ajudando? Ou então, nessa velocidade com que você fez o livro, você acha que tem alguma coisa de psicografia? Você atribui a isso ou não? Olha, eu vou falar assim, eu não sou... Todos nós somos médiuns, mas eu não tenho essa mediunidade de psicografia. Mas eu tenho muita intuição. E a intuição é uma forma de espiritualidade, certo? Então, no livro O Curandeiro, tem uma hora que eu coloco sobre o círculo, que é uma pedrinha que vou falar só, é uma pedrinha que o duende dá para ele, e fala assim, olha, você tem meia círculo aqui, e você vai achar alguém que vai te dar a outra metade, que juntas vão formar um círculo. E dá para ele, fala assim, segura essa pedrinha, você vai encontrar outra metade. E ele encontra. E por que eu pus a pedra? Eu pus a pedra por causa do centro, porque a circunferência é a forma geométrica perfeita, porque tem o centro, e o centro pode ser o centro da nossa família, o centro, Deus, é alguma coisa que a gente se segura nos momentos difíceis. Você já viu que as pessoas, às vezes, quando estão num momento difícil, os filhos voltam para casa porque tem aquele, sabe, tem aquele centro, aquele aconchego. E aí, eu estava... É como se voltasse para o útero, né? Você volta para juntar. Exato. E aí, eu escrevi o livro, publiquei o livro. Isso daí aconteceu recentemente. De manhã eu faço minhas orações antes de sair da cama, peço ao meu anjo da guarda que me proteja, mas é uma oração rápida, não vou mentir, porque eu sempre acordo atrasada para minhas costas. Então, eu tenho que fazer uma oração tipo rápida.
E aí, quando eu estou levantando da cama, vem como na minha cabeça, assim, você sabe por que tem os 2 círculos? E eu recebi assim, como se fosse uma coisa pela minha pele, não foi pelos meus ouvidos, nada assim, porque uma metade é o nosso esforço e a outra metade é a providência divina. Eu escrevi o livro inteiro, eu nunca tinha pensado nessas 2 metades desse jeito. Então, assim, uma coisa é Deus, outra coisa é a sua parte, é o que você precisa fazer. sim, porque você vê que tudo que é religiosidade, você sempre tem que dar o primeiro passo, você sempre tem que ter o esforço, sempre tem que fazer alguma coisa. Deus ajuda, quem cedo madruga, não é assim Isso, que se fala? Não, você tem que trabalhar, tem que fazer a nossa parte, claro. Aí assim, eu estou procurando emprego, mas peraí, você já fez o seu currículo? Já mandou? A gente, cada um faz um pedacinho, né? Um pedaço eu, um pedaço ele. E aí veio aquilo lá, que eu fiquei assim, o dia inteiro assim, meia anestesiada, falando assim, puxa vida, às vezes nós somos instrumentos de Deus sem saber, sem ter assim, o conhecimento, sem sentir isso. E eu agradeci muito ao meu anjo da guarda por ter me dado essa inspiração, sabe? E eu falei assim, ai, que bom que se uma criança puder pensar desse jeito, que um dia esse livro possa remeter uma criança que está passando por uma dificuldade, um jovem, sabe, que às vezes até um adulto mesmo que folheando diz, nossa, não tinha pensado nisso. Pois é, porque, olha, o bem está em todos os lugares, sabe, Cris? O bem está em todos os lugares. Quando a gente procura, a gente acha. Tem tanta coisa boa acontecendo no mundo, mas a gente tem mais os olhos para ver as coisas difíceis. É que também, às vezes, eu acho que, assim, a gente quer uma coisa mágica, né? Eu brinco que a gente quer dormir gordo e acordar magro, né? Eu também adoraria muitas coisas, pensar, né? Porque diz assim, pense, vem a lei da atração, você vai ter, e tá. Você ouvindo, parece, assim, uma mágica, né? E, claro, você tem que se mexer com essa história, né? Eu vivo falando essa história aqui, todo mundo que ouve a gente deve estar enjoado dessa, mas eu falo, aquele cara que vai na igreja e dizia, Deus, me ajude a ganhar uma loteria, Deus. Um dia Deus disse para ele, compre o bilhete. Né? Então, é a mesma história do currículo, do desemprego. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa fazer a nossa parte, e assim, olha, Deus dá o destino. Eu não sei se a gente precisa ficar esperando Deus dizer o que você tem que fazer. Você já sabe qual é o caminho do bem. Vai seguindo e você vai encontrando as coisas, né? Sabe aquele negócio? Não vai cair do céu, não vai mesmo. Né? Ultimamente nem chuva está caindo do céu, né? Ou se cai, cai demais. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, daí você vê assim, essas catástrofes do meio ambiente, essa coisa toda, a pessoa disse, nossa, meu Deus, tenha piedade. Eu penso, meu Deus, tenha piedade de quem não cuidou da terra, de quem desmatou, de quem não reciclou lixo, né? De quem abusou do plástico, de quem jogou tudo que tinha que jogar no mar, em vez de aterrar, enfim, pessoas que não cuidaram do meio ambiente. E aí você pega e atribui isso a Deus, né? Ou então você diz, ai, Deus me ajuda a resolver isso daqui. Não, se você já sabe como faz, vai lá, respira e faça. Deus não tem nada com isso, não é? Eu acho que é essa coisa da parte, né? Nossa, você passa mesmo uma coisa assim, eu estou fazendo tudo o que é possível, meu anjo vem comigo e eu vou seguir em frente. Nossa, sim, a sua história é maravilhosa. Obrigada. Não, mas olha, e vou falar uma coisa para você. Eu me sinto muito gratificada por Deus, muito, muito, porque realmente eu tenho tratamento bom, eu tenho
todo apoio da minha família, muito apoio da minha família. Os meus filhos estão do meu lado. Eu tenho um emprego muito bom, eu adoro trabalhar na empresa, tenho ótimos amigos, a maioria não sabe, tá? Que eu estou em tratamento. Mas eu me sinto uma pessoa muito feliz. Então, eu tenho muita gratidão a Deus. Eu agradeço muito, eu agradeço todo dia. Quando eu oro, eu fico agradecendo, falo assim, ai Deus, que bom que aconteceu isso, que bom que eu estou aqui. Mesmo na pandemia, que eu sei que as pessoas ficaram tristes, que não podiam viajar, eu amo o Brasil, não pude viajar, sabe? Então, eu mesmo assim, falo assim, ai Deus, que bom, não me falta nada, eu tenho aqui tanta gente que não tem o que... Nem me fale. Sabe? Então, eu agradeço muito, eu ajudei muitos lugares que eu pude aí no Brasil, mas nós temos que ter um olhar de gratidão, e por incrível que pareça, a nossa mente, a mente é o espelho da nossa vida. Eu vou contar uma coisa para você que é científica, não é religião. Você já ouviu falar daqueles placebos? É uma pílulazinha de farinha, de açúcar, que a pessoa toma e às vezes está com dor de cabeça, 2, 3 anos. Aí o médico fala assim, toma essa pílulazinha que não tem nada, você vai ficar ótimo, né? A pessoa toma no segundo dia, só assim, passou, doutor. Esse remédio é um milagre. Quantas histórias a gente escutou sobre isso? É a fé, né? Isso é a fé. Então, se eu tivesse algum poder de passar uma mensagem para as pessoas que tem muita gente sofrendo, doente, lógico, tem que tomar as vacinas, tem que tomar os remédios, tudo direitinho, mas antes de tudo, tem aquela fé que aquele remedinho, aquilo vai te curar, sabe? E seja mais leve também. Às vezes, eu fico observando as pessoas, e aqui em Nova York, muita gente, eu entro no metrô e tal, e às vezes eu entro no metrô e o metrô está cheio, então você vê aquela senhora segurando 2 crianças, e criança não para, e bate o pé no outro, está todo mundo bravo, olhando para as crianças, assim, e eu lá, me segurando no metrô. Aí, quando você dá um sorriso para a criança, só um sorriso, você não falou uma palavra, e a mãe vê você sorrindo, que você está achando a criança graça, ela te olha com aqueles olhos, cheio de luz, cheio de... quase te agradecendo, assim, ninguém está aguentando meus filhos, nem eu, mas você está achando uma coisa boa. Como aquilo faz bem para mim. Porque a gente fala tanto de caridade, mas às vezes caridade é você dar um sorriso. Às vezes é caridade, você está morrendo de dor, alguém te liga porque, sei lá, perdeu a bolsa, alguma coisa material, e você, ai, puxa vida, que chato, então você nem fala do seu lado, escuta. Isso que a gente tem que fazer mais, e eu estou fazendo isso, e Cris, se não fosse a minha doença, talvez eu não seria essa pessoa que está conversando com você. Porque eu falo, para mim, todo dia eu falo assim, será que o ano que vem eu vou poder andar no parque e ver essas flores tão bonitas? Então eu vou aproveitar. Eu vou olhar muito, vou ficar... Mas isso, né, Elizabeth, serve para qualquer pessoa, mesmo que não tenha nenhum diagnóstico, né? Porque eu estou falando aqui com você, não sei o que vai acontecer comigo daqui 5 minutos, né? Aliás, nem comigo, nem com você, nem com ninguém, né? Então, a gente precisa mesmo ter essa atenção plena, como dizem os budistas, né? Você fazer aquilo que é necessário naquele momento, se preocupar com o essencial e parar de ficar tão irritada com bobagem, né? É difícil, mas a gente tem que tentar. E às vezes, sabe, às vezes um comentário, quantas vezes que a gente se pega fazendo um comentário, as coisas estão ruins, os preços, a inflação, e daí você acaba
contagiando uma outra pessoa que não tem nada a ver com às isso, vezes ela é já assim, começa a pensar. às vezes é um comentário totalmente desnecessário, né? Que você não precisa, né, fazer. Agora, Elizabeth, por que você não quer que as pessoas saibam? Você está me dando essa entrevista, né? Isso aqui vai para o ar, tudo bem, é no YouTube e tal, mas por que você não quer que eu não acho que você tem que sair por aí contando, mas você tem uma preocupação em não falar para as pessoas, né? Por quê? Porque, primeiramente, que eu não quero que ninguém tenha pena de mim, sabe? E também não me sinto uma pessoa assim, uma coitada, puxa vida, ela tem câncer, ela tem que tirar sangue cada 2 semanas, fazer radiação. Não quero que ninguém pense assim. Mas você tem uma atitude completamente diferente de quem tem uma doença, né? Eu não Porque quero. você. E ao contrário, né? Você pode servir, pode não, né? Você serve de exemplo para outras pessoas, né? Essa maneira, como diz você, e tinha tanta coisa para fazer que não dava tempo de pensar na químio, na rádio, bom, vai ter que fazer aqui, pronto, né? Então, porque você, na verdade, não se vitimizou, né? Você disse, não, eu vou enfrentar, vou em frente e vai dar certo, não é? Porque muitas vezes você, a gente aprende muito com a experiência dos outros também. Eu não quero que ninguém talvez sinta mal. Imagina chegar para o meu chefe, apesar de ele sabe, mas eu nunca converso com ele quando eu vou fazer meus exames. Imagina, minhas radiações eu marcava às 7 horas da noite, depois do escritório, então, e não tinha problema nenhum. Mas imagina eu chegar para ele e falar assim, eu não posso participar desse projeto novo, porque eu vou ter que fazer o tratamento de radiação, vai demorar 1 semana. Como que ele vai se sentir? Sabendo que eu posso fazer na sexta, no sábado, depois na segunda, sabe? E trabalhar, não é uma coisa, não sei te explicar, mas para quê? Eu posso fazer isso daí sem me vitimizar, ou me vitimizar assim, puxa, ela está fazendo. Não. Talvez até seja um orgulho meu, peço desculpas aqui, mas eu acho que não, eu entendo o que você fala, porque senão você também começa a pensar muito sobre o tema, né? Se você vai fazendo suas coisas normalmente e tal, porque eu acho que isso ele tem a ver com essa história da energia, né? Não sei, mas se eu chego feliz num lugar, as pessoas chegam felizes. Se eu chego triste, as pessoas ficam tristes. Então, a sua atitude, você sabe também que ela repercute nos outros e principalmente na sua maneira de encarar o dia a dia, não é? Eu entendo você dessa forma, não é? Sabe, uma coisa muito interessante, logo no começo do tratamento aqui, que teve um período meio difícil para mim, e o meu médico, ele falou uma coisa para mim, porque eu falei assim, será que vai ser isso? Será que é isso? Será que é isso? E esse remédio, sabe, as pessoas ficam falando, mas você já fez isso? Você já fez isso? Porque todo mundo tem um amigo do primo de não sei o quê, do médico de São Paulo, que é o melhor. Sem contar quando você entra no Google e começa a pesquisar. E ele falou uma coisa muito que eu recebo essas coisas assim de coração aberto. Ele falou assim: esquece do câncer que ele vai esquecer de você. Isso daí foi tão profundo. Ele falou assim meio brincando, mas para eu parar de ficar que ele falou assim: eu sou seu médico, eu vou cuidar. Você vai fazer o que eu fiz, tá bom? Então esquece e deixa comigo. Vai viver sua vida, vai viajar, vai fazer isso. Então, e eu falei assim, é isso mesmo, vou parar, porque essas coisas não têm fim. Porque o tratamento, porque o fulano fez isso, porque o fulano... Olha, chega, não quero segunda opinião, não quero terceira nem quarta. Eu vou fazer isso, confio nele, confio em Deus, e vou fazer tudo certinho, e vou viver minha vida. E vou viver cada minuto da minha vida. E eu quero muito me tornar um ser humano cada dia melhor. Eu quero sorrir mais,
quero falar coisas boas, eu quero abraçar todo mundo que está passando por um momento difícil, deixar uma palavra de carinho. E Cris, as pessoas mudam, e eu também mudei. Eu não era essa pessoa que está conversando com você antes da minha doença. Eu virei mais humanista, sabe? O lado humano das coisas. Sabe, você enxergar também que tem tanto sofrimento do outro lado, e o que eu posso fazer? E uma coisa que me incentivou a escrever esses livros é que, Cris, a gente fica falando das florestas, das flores, dos animais em extinção, a gente fica sofrendo, a gente fica recebendo... Mas espera aí um minutinho. Quando eu não estiver aqui, quando a Elizabeth não estiver aqui, eu usei a água, a terra, os alimentos, tudo isso, o que eu estou deixando no planeta? A única coisa que eu posso deixar é deixar um pouco de amor, uns livros que deem para as crianças, porque hoje as crianças estão tão contaminadas com a internet, para eles sonharem, para eles terem uma esperança, porque a esperança de uma criança amanhã vai ser aquela fé que remove montanhas, sabe? Então, deixar a criança sonhar, sabe aquele príncipe que ele quer salvar a princesa, mas ele tem que brigar com o dragão, ele tem que brigar com isso, mas vai aparecer uma espada, que a espada vai acabar com o ladrão, tudo. E daí tem todo aquele desenrolar, e tem todo aquele esforço, e no fim, ele beija a princesa, que é aquele beijo como sendo Deus, que você chegou até lá. Sabe, que a gente batalhou, e a gente tem que passar esse encanto, essa beleza, sabe? Toda beleza não se remete a Deus, porque Deus é beleza. É mesmo. Sabe? E é isso que eu quero deixar beleza, esperança, deixar as crianças ativar a criatividade deles. E que elas sonhem, né? Sonhar, nossa, sonhar e sonhar com valores. Porque se você não sonha, você também não tem o que realizar, né? Então, o que você quer? Não sei, né? Mas se você sonha, você sabe o que você quer, né? Elizabeth, sabe, escutando essa conversa sua, escutando essa sua fala, eu fiquei pensando, tem uma frase que é um clichê, mas que as pessoas falam que, acho que cai bem aqui, né? A pessoa diz, ai, que mundo vamos deixar para os nossos filhos? E a pessoa responde, mas que filhos você quer deixar para esse mundo? Então, acho que a sua fala é bem isso, né? Você preparou seus filhos, você agora pensa nos filhos dos outros, nos seus futuros netos, e você escreve para que todo mundo sonhe e faça o bem, né? Nossa, isso é uma maravilha. Mas você sabe uma outra coisa, né? Porque a outra Betinha, né? Antes de eu queria muito que meus filhos fizessem melhor faculdade, que tivesse melhor emprego, e é isso que todos, nossa, vamos para os Estados Unidos, vamos fazer a melhor faculdade, depois vai fazer um MBA, o melhor emprego. E, Cris, hoje, eu quero que meus filhos sejam melhores seres humanos. Eu sei que eles não são, porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, nós somos perfectíveis, um dia a gente vai chegar lá. Mas ensinar os meus filhos a tirar a roupa que está sobrando de inverno, e eu fiz isso, eu faço isso, e dar na rua, e cobrir alguém que está na rua, porque as pessoas pensam que em Nova York não tem ninguém na rua, tem sim, e tirar e falar assim, olha, vamos lá, que eu vou cobrir aquele senhor com aquilo lá, sabe? E entrar no Starbucks para pegar algum café para mim e olhar alguém que está do lado sem nada, aproveitar, comprar um sanduíche, vamos lá dar um sanduíche para ele, entrega você o sanduíche para ele, olha nos olhos dele. Isso é ser humano. E se eu olhar, não interessa, às vezes meus filhos falam assim, mãe, você está dando dinheiro, ele vai comprar droga, olha, é problema eu sou responsável por mim.
Eu estou dando dinheiro para ele ter uma aguinha, para ele comprar uma manta, ou alguma coisa, eu estou dando agora, de todo o meu coração. Mas eu não posso agir por ele. Uhum. E hoje eu não tenho mais, graças a Deus, meus filhos estão trabalhando, tudo, mas de todo o meu coração, eu peço para eles, eu quero que vocês sejam homens, coragem, sabe a palavra coragem vem de coração, é agir com o coração, e muitas vezes a gente tem que ser corajoso para falar a verdade, para ter a justiça. Então, é isso que eu penso que os pais devem educar os filhos, sabe? Para terem pessoas melhores. Nós precisamos de seres melhores nesse planeta. É verdade. Porque a gente só vai ser feliz com um mundo melhor, do contrário, não vai. Do contrário, é uma ilusão, né? Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, o melhor salário, mas você olha em volta, nossa, é tanta gente pedindo, é tanta gente com fome, né? Sem contar problemas mentais, né? Que tem muita Exato. gente, né? Como eu digo, o mundo precisa de um psiquiatra, né? Sabe, Cris, no Espiritismo, todos nós estamos conectados. Deus é o Pai, somos todos irmãos, todos nós. Não tem uma folha de uma árvore que cai sem um propósito. Até os fios de cabelos nossos estão contados. Então, se nós estamos aqui numa mesma família, por que a gente não tem mais união? Eu posso discordar de alguma coisa com você, mas eu tenho que descobrir uma coisa que a gente possa concordar. Eu acho que o debate é muito bom, porque o debate leva, muitas vezes você discorda, tá, mas nós temos que nos... É um debate civilizado, né? E outra, quando você ouve uma opinião diferente, pelo menos ouça, né? E reflita sobre ela. Quem sabe você pode mudar, quem sabe pode pegar um pedaço de cada um e juntar uma coisa. Ah, não quero nem ouvir. Não, ouça, né? Às vezes, assim, a maneira como aquela pessoa foi educada, o que ela viu, a cultura dela, faz com que ela tenha um comportamento diferente do seu. Isso não significa que o seu é melhor e nem que o dela é pior. Não, né? Que é o que a gente chama aqui do respeito, né? Essa história do interreligioso que a gente fala tanto aqui. Eu posso não acreditar no que você acredita, mas o mínimo que eu posso fazer é respeitar. Né? Exato. Então, e até porque uma religião, ninguém é obrigado a ir lá, né? Então, você vai porque você quer. Então, deixe com que a pessoa vá lá, participe, faça o que ela acha que é melhor. Se ela está pensando que está fazendo bem, ótimo. Né? Nossa, conversar com você é uma delícia. Nossa, ficaria aqui. Você sabe que eu vou só terminar falando uma coisinha que eu brinco muito com meus filhos. Né? Sabe aquela brincadeira que a gente fazia na praia? Que a gente punha os 3 meninos de um lado, as 3 meninas do outro, e puxava a corda de um lado para o outro, não sei o quê. E eu falo, nosso mundo é dual. Nós temos a dualidade em tudo. E aí a pessoa fala assim, não, eu não gosto de que gosta do vermelho. Eu só gosto do cor-de-rosa. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa corda e vou cortar no meio. Mas existem ainda os dois lados. Você não consegue cortar. Então, qual é o caminho do meio? O caminho do meio não é pegar a corda e falar assim, então é esse daqui. Não, o caminho do meio é aquele que eleva. Exatamente o que você falou, Cris. Aquele que eleva pelo respeito. Olha, o respeito que você está pensando assim. Mas, porém, eu penso assim. E quem somos nós para falar que isso daqui está certo e errado? Nós não somos perfeitos. E eu tento passar isso, não sou assim toda hora, mas tenho me policiado para pensar desse jeito cada vez mais. Ah, que bom. Agora, mais uma curiosidade, a última, prometo. Você escreve muito bem, né? Você não pensa em escrever um livro de memórias? Bom, Ou pelo menos contasse um pouco da sua história.
Não pensei nisso ainda. Por enquanto, eu estou assim, só nos meus projetinhos de escrever para as crianças, quem sabe um dia, e eu espero também não ser uma coisa assim muito ego, falando Não, não é égua, eu acho, se você me permite, é uma sugestão para você contar um pouco como você foi superando todas essas etapas. Eu penso que ajudaria muito as pessoas que estão no hospital, as pessoas que estão fazendo químio, rádio, né? Então, a maneira que é mais ou menos isso, nossa, se ela conseguiu, eu vou conseguir também, né? Uma maneira de dar uma força. Olha, se você começar a escrever, você liga para voltar aqui no canal Angeline. Tá bom? Muito obrigada, olha, é um prazer. Elizabeth, olha, eu te agradeço muito, principalmente o seu tempo, porque uma pessoa como você certamente sabe usar muito bem o seu tempo. E te agradeço, assim, o fato de você se expor, contar a sua história, né? Nossa, muito obrigada mesmo. Nossa, eu te agradeço muito. Eu estou tão feliz de estar aqui, Cris. Que Muito bom! obrigada, muito obrigada. E também eu te convido, você que está aqui assistindo pelo YouTube ou está nos acompanhando pelo Spotify, se você considera esse conteúdo relevante, se inscreva aqui no canal Angeline, participe, deixe seus comentários, compartilhe um vídeo, fale desse nosso espaço para a sua família e para os seus amigos. Vamos juntos com a Elizabeth, juntos com o canal Angeline, disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Até a próxima quinta-feira. Muito obrigada, Elizabeth. Parabéns pela sua história maravilhosa e obrigada mesmo, porque a sua superação é um exemplo de esperança para todos nós. Muito obrigada. Assim seja. Muito obrigada.